reino dos céus está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que estão aqui presentes na Igreja Matriz, aqui colaborando e organizando esta celebração eucarística, colocando a vida a serviço de Deus na liturgia e nas tarefas todas que acontecem durante a transmissão de uma Santa Missa. Minha saudação também a todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da paróquia, pessoas de perto, de longe, amigos de perto, distantes também, pessoas que são de outras paróquias, mas fazem questão de acompanhar a missa transmitida por nossa comunidade. Então a nossa gratidão a vocês todos pelo carinho que têm para com a nossa comunidade de Nossa Senhora de Guadalupe em Marília. Ouvimos a palavra de Deus. É o 11º domingo do tempo comum. Estamos retomando o tempo comum.
E a palavra de Deus nos mostra que Deus tem um plano de salvação para todos nós. Calma, foi apenas um lenço que caiu aqui, não tem problema nenhum, né? Acidentes de trabalho acontecem, mas ninguém se feriu. Só o violão que caiu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse plano de salvação, Jesus não o realiza sozinho. Ele conta com a nossa participação. Ele quer precisar de nós também. Por isso, Ele nos chama e nos envia em missão. Resumindo, seria essa a mensagem que nós temos para esse domingo. Mas vamos olhar um pouquinho o que cada leitura aprofunda para nós. Na primeira leitura ouvimos o livro do Êxodo, que é o Antigo Testamento. Povo que sai do Egito, da escravidão, e é conduzido pelo Senhor para buscar a terra da liberdade. E o texto de hoje, do livro do Êxodo, nos fala sobre a missão do povo de Israel. Deus escolhe o povo de Israel e lhe propõe uma aliança. Diz o texto: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós sabemos que o povo de Israel será o sinal de Deus no meio dos outros povos vizinhos. E também pode-se dizer que o povo de Israel vai ser a referência de um novo povo que será a igreja. A igreja é o povo de Deus. O povo de Deus hoje não é somente o povo de um país, são todos os povos de todos os países, todas as línguas e nações. Somos o povo de Deus que tem uma missão a realizar. Na segunda leitura nós ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. Nos fala sobre a missão de Jesus Cristo, enviado pelo Pai como Salvador da humanidade. Diz o texto: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos por Ele. A grande prova do amor de Deus por nós é que nos enviou Jesus, o Filho amado e querido, que deu a vida para nos salvar. Aquele que não tinha pecado, Filho de Deus, portanto Deus também deu a vida pelos pecadores, para resgatar, para libertar todos nós marcados pelo pecado. O Evangelho segundo São Mateus, que nós ouvimos agora, nos relata a missão dos 12 apóstolos. E o contexto é o seguinte: Jesus vê a triste realidade das multidões. Estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Ou seja, um povo sem rumo, uma caminhada sem sentido, ovelhas que não têm pastor. Estavam cansadas e batidas como ovelhas sem pastor. E o que Jesus diz? A messe é grande e os operários são poucos. E Jesus quer precisar de nós. Jesus quer contar conosco. Jesus quer que nós façamos também a nossa parte.
Jesus chama e envia os 12 apóstolos, como nós ouvimos no texto segundo São Mateus. Nós sabemos muito bem que o número 12 faz referência às 12 tribos de Israel. Israel, o povo de Deus. Então, o número 12 significa plenitude, sim, mas também a recordação, a referência às 12 tribos de Israel. Na missão, Jesus dá aos apóstolos o poder de expulsar os demônios e curar os doentes. Tudo o que destrói a vida e a felicidade do ser humano. Expulsar o mal da vida das pessoas, trabalhar para que o bem aconteça, para que as pessoas sejam sempre amadas, acolhidas, valorizadas e não excluídas e desprezadas. Tudo que destrói a vida e a felicidade do ser humano, não é isso que Deus quer. Deus quer justamente a proteção e o bem para todos. E aí Jesus orienta os apóstolos para a missão. Os judeus deveriam ser os primeiros. Claro, o povo judeu, o povo de Israel. Jesus diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus diz para os apóstolos não entrarem no terreno samaritano, não se preocuparem com os povos estrangeiros, não é que Jesus está excluindo os outros, não. É que a missão primeira dos discípulos era converter o povo de Israel, que tinha mudado o sentido da sua vida, povo que estava perdido e precisava retomar o bom caminho. O anúncio dos apóstolos deveria ser o seguinte: o reino de Deus está próximo. Os sinais da presença de Deus: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Ou seja, gestos de cura e libertação. Gestos concretos de libertação que os discípulos, os apóstolos deveriam realizar. Justamente para que as pessoas pudessem ter mais vida, mais dignidade, mais qualidade de vida, e não viver de qualquer maneira. Então Jesus quer resgatar a dignidade das pessoas, e Ele envia os discípulos apóstolos para esta missão. Claro que isso tem uma exigência: a gratuidade. De graça recebestes, de graças deveis dar. É a gratuidade que deve fazer parte das atitudes de todos os cristãos, de todos e cada um de nós. Nos dias de hoje, no tempo que estamos vivendo, qual é a missão dos discípulos de Jesus? Lembrando que discípulos e discípulos de Jesus somos todos nós, batizados, ungidos, chamados a viver nossa missão. Dar um sim a Jesus e colaborar nesta missão, que é também a nossa missão. A missão principal é lutar contra tudo que escraviza o ser humano e o impede de ser feliz. A missão nossa, discípulos e discípulas de Jesus. E o que é que nós vemos no mundo que estamos presentes, né? Estamos vivendo nesse mundo nessa época? Falta de respeito e descaso pela vida por questões políticas. A busca do poder a todo custo, atitudes irresponsáveis que colocam a vida em risco.
A vida é para ser preservada, é para ser cuidada, é para ser amada, não para ser colocada em risco. Estamos acompanhando esse tempo da pandemia, né? As autoridades da saúde orientam o que devemos fazer, evitar aglomerações, as proteções necessárias, né? Mas tem gente que insiste no contrário, né? Inclusive autoridades do nosso país. A saúde orienta por aqui, a pessoa diz que é por aqui. Insiste em dizer que o caminho é outro, né? A missão do discípulo de Jesus é valorizar e proteger a vida. Se fizermos o contrário, somos irresponsáveis e estamos agredindo a obra de Deus também. No mundo de hoje, racismo e intolerância que geram tanto sofrimento. Temos acompanhado as mídias internacionais, enfim, né, sobre a morte, o assassinato, na verdade, de George Floyd. E outras situações de racismo, de intolerância, presentes no Brasil e no exterior também, né? Nessa situação de racismo, de intolerância, a missão do discípulo de Jesus é recusar e gritar contra essa realidade. Não podemos ser a favor do racismo, não podemos ser a favor da intolerância. A pele dos filhos de Deus não tem cor, por assim dizer. Ou seja, todos somos filhos do mesmo Pai. Jesus veio ao mundo por todos nós, não para um grupinho de privilegiados, veio para todos. Por isso, aceitar o racismo e a intolerância, nunca. Todos somos irmãos. Temos acompanhado também, infelizmente, tantas situações de feminicídio e violência contra a mulher. São atitudes que exaltam o machismo doentio. Existem certos homens que não se podem ser comparados aos animais. Com respeito aos animais, existem certos homens que têm um machismo doentio. Ele acha que é dono das pessoas. Ele quer escravizar as pessoas. A missão dos discípulos de Jesus é denunciar e combater, sem ter medo. Sabe de uma situação de feminicídio, de violência contra a mulher? Denuncie. A sociedade tem os caminhos seguros para que haja essa denúncia contra a violência que ainda hoje atinge fortemente a vida de tantas mulheres. Denunciar e combater, não podemos aceitar isso. Vemos também no mundo de hoje corrupção e mau uso do dinheiro público, que gera pobreza e exclusão. E até mesmo nesse tempo de pandemia, quando se precisa de tantos recursos para garantir o cuidado das pessoas, tem aqueles malandros que se utilizam disso para desviar o dinheiro público. Malandros também que acabam mentindo para ter acesso a
a ajuda emergencial, que é para os pobres, para os humildes, para os mais carentes, para aqueles que não têm condições de uma sobrevivência digna, tal dos R$600 aí, né? Que parece que vai prorrogar, mas vai diminuir o valor. Enfim. E tem gente que mente para roubar esse dinheirinho das pessoas que mais precisam. Gera pobreza e exclusão. A missão dos discípulos de Jesus Cristo é exigir o cumprimento da Constituição Federal e o cuidado com os mais pobres. Todos são filhos de Deus, mas é preciso cuidado especial para com os mais pobres. Os mais pobres precisam de quem esteja junto deles, ao lado deles. Vejam só, desculpem se me estendi um pouquinho, mas eu acredito que quando Jesus nos diz no Evangelho que a messe é grande e os trabalhadores são poucos, quer dizer que todos nós devemos ser trabalhadores nessa messe do Senhor. E nós devemos ser trabalhadores na messe do Senhor, e também devemos chamar trabalhadores para a messe do Senhor, ou seja, fazermos nossa parte e convidar outros também a fazer parte desta missão. Assim cada um de nós corresponde ao chamado do Senhor também. A messe é grande e precisa de operários, e Jesus quer contar com todos e cada um de nós.